Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Unicelva, um novo espaço de diálogo da Fundação. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Queiroz, estou como gerente de captação da Fundação. Hoje, o nosso tema, nosso segundo encontro, nosso segundo podcast, vem falar sobre um tema muito importante, o papel da mulher na ciência. Nós, mulheres, na ciência. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que esse espaço criado pela Fundação, ele visa conectar a Fundação com os pesquisadores das entidades que nós apoiamos, com os possíveis parceiros, né, que queiram estar financiando uma proposta, um projeto, junto às universidades, às entidades que a gente apoia, e com a parceria da Fundação. Então, nós queremos mostrar que é possível, sim, com esse espaço de diálogo, trazendo aqui propostas, projetos de impacto, ou ainda possíveis parcerias, né, futuras, que é possível, sim, fazer projeto, fazer ciência, né, trabalhar em parceria com uma fundação de apoio, com uma instituição pública. E, para isso, a gente traz aqui hoje, né, nossas convidadas muito especiais, duas professoras, ilustres professoras da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Bruna Irineu, que é professora do Departamento de Serviço Social, né, do ICHS, do campus de Cuiabá, da UFMT, e a professora Raia Delbel, também professora do campus de Cuiabá, mas do Instituto de Saúde Coletiva. Eu vou pedir que as professoras se apresentem, né? A gente sabe que na nossa conversa inicial aqui, né, no pré-aquecimento, a gente já descobriu que ambas fizeram doutorados na UFRJ, né? Então, mais uma conexão aqui na nossa conversa em comum. A professora Bruna na área, né, da assistência social e a professora Raia na questão na área de saúde coletiva, ambas nas suas áreas, mas coincidentemente na mesma universidade, né? Por favor, professora Bruna, se apresente, fique à vontade. Olá, nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Janaína, agradecer seu convite, saudar aí toda a equipe da Unicelva. Prazer também estar aqui com minha colega Raia. É muito importante esse tipo de espaço de diálogo, né? Um podcast é um instrumento audiovisual que tem um efeito muito bacana na popularização da ciência, né? E no caso aqui, na popularização da gestão de projetos. Eu sou filha aqui desta casa, né? Eu fiz a graduação na UFMT em Serviço Social, fiz o mestrado em Sociologia na Federal de Goiás e o doutorado em Serviço Social na Federal do Rio de Janeiro. E trabalho com temas relacionados a gênero e sexualidade desde a iniciação científica. Aqui ainda na UFMT, eu fui orientanda do professor Manuel Mota, professor já aposentado da educação. Hoje eu coordeno o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre as Relações de Gênero, no EPOM, que é um dos grupos de pesquisa feminista mais antigo e mais ainda ativo, né, no Centro-Oeste. Tem mais de 30 anos. Então trabalho com esses temas, especialmente com o recorte das políticas públicas. A política de saúde, a política de assistência social, a política de educação, segurança pública. Então, um pouco essa frente de atuação que eu tenho, né? Enfim, além de ser ativista também dos temas feministas e LGBT e mais. Obrigada, professora. Professora Raia. Obrigada pelo convite. Acho que eu sou parceira, trabalho ali, né, com a Unicelva há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, é bom essa oportunidade, eu agradeço, né, esse momento da gente reafirmar a conexão em outros espaços. Prazer também aqui estar pessoalmente com Bruna, de quem eu já ouvi falar tantas vezes. Então, eu sou professora, meu nome é Raia Delbel, eu sou professora da UFMT desde 2010. E estou no Instituto de Saúde Coletiva desde 2010 e fiz a graduação e o mestrado em saúde coletiva, em sociologia, em ciências sociais. Inclusive, a propósito do tema, né, eu me lembrei que o tema do meu mestrado foi imagem da mulher na literatura de autoajuda. Já era uma forma de pensar como é que a mulher é projetada, se projeta também ali nos espaços públicos, né? E, no Instituto de Saúde Coletiva, eu faço parte do NEAST, que é o Núcleo de Estudos Ambientais, Saúde, Trabalho e Educação. E ali a gente faz pesquisa sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora no território do Mato Grosso. Obrigada, professoras. Eu gosto sempre de salientar que aqui a gente vai trazer
né, o objetivo de trazer esse diálogo, né, com a academia, com os professores, com os coordenadores, né, podendo também ser técnicos, né, que a universidade também tem essa possibilidade, as universidades que a gente trabalha. Mas eu penso no seguinte: ter novos projetos, novos parceiros, mas também manter o que a gente teve, ou o que a gente tem. Então, a gente sabe, no caso, a professora Raia tem um projeto agora que está finalizando, né? Então, o objetivo desse diálogo também é manter essa conexão, né? Fazendo o link com o nome do nosso podcast, manter essa conexão com você, que é uma pesquisadora, é uma cientista que, para a gente, tem um impacto social, seus projetos, muito importante. Então, a gente quer manter essa proposta, essa parceria. E a professora Bruna, por um outro lado, já foi nossa parceira alguns anos atrás, e a gente quer resgatar, trazer de volta, porque é uma professora atuante, né? Como você mesma disse, Bruna, tem projetos, tem extensão, tem pesquisa, tem trabalho pela universidade, mas nós queremos você mais próxima da fundação. E nisso, e quando se fala em mulher, e se fala em professora, em servidora, em ciência, na academia, qual que é a dificuldade que vocês duas elencam de maiores para você conseguir financiamento para os seus projetos? Né? Porque nós estamos falando um projeto que está terminando e a gente ainda não tem nenhuma prospecção, no caso de um novo projeto, no caso da professora Raia, lá dentro do ISC, na saúde coletiva, nas temáticas que você pesquisa, que você trabalha. E temos uma professora do serviço social que já teve algumas propostas com a fundação, recursos federais, né, professora? Tem uma tentativa de recursos estaduais, mas que a gente vê a dificuldade, muitas vezes, de se engatar um projeto no outro, né, que seria um mundo ideal, ou até mesmo de conseguir captar recursos. Então, eu gostaria que vocês falassem isso, né, dessas dificuldades que vocês têm, né, até porque alguns parceiros que podem estar nos ouvindo, né, podem ter interesse na atuação de cada uma de vocês, e aí a fundação se coloca à disposição para fazer esse intermédio. Existe alguma possibilidade de financiar uma proposta, um projeto que vocês estão desenvolvendo, mas é importante também que eles saibam, que quem nos ouve, quem nos vê, que não é fácil fazer ciência, né, e sobretudo para professoras, mulheres, né, atuantes, feministas, que se impõem, né, que têm um posicionamento. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Por favor, Bruna. Eu acho que são várias camadas, Janaína. Assim, uma delas é gerencial burocrática, que eu acho que tem a ver com as questões, né, em relação à descentralização de recursos, que é um desafio para toda a universidade e também para qualquer fundação, né? Em relação a prazos, né, prazos muito curtos, para organizar toda a documentação, né, dentro de uma certa legalidade. Então, acho que isso é lugar comum para qualquer pesquisador, pesquisadora. Seja mulher, seja homem, né? Então, acho que isso está estabelecido independente do gênero. E vocês, como servidoras públicas, sabem que a questão da burocracia não tem como deixar de existir. Mais um entrave que a gente tem que superar, né? Mas a fundação precisa também, o papel dela tá ajudando vocês nesse sentido. Eu gostaria de deixar bem claro que a burocracia é um entrave? Mas a fundação está ali, a assessoria jurídica da fundação, a nossa gerência de captação, ela tem essa função de estar ajudando vocês. Mas realmente, muitas vezes, a gente vê professores desanimados por conta de tantas camadas, né? Tantas coisas que têm que ser vencidas. Isso realmente. A fundação tem esse trabalho, né? Que é facilitar os processos dentro da legalidade, também cuidando do bem público, né? Sim. Então, acho que independente, né, desse lugar da fundação, a gente tem o desafio mesmo da descentralização de recursos. Eu acho que isso é um ponto. O outro, eu diria que tem relação com os temas com os quais a gente se vincula em termos de pesquisa e extensão, né? Então, eu, por exemplo, que trabalho com gênero e sexualidade, a depender de quem está no governo estadual, municipal, federal, talvez esse tema não seja um tema que interessa à agenda política, né, dessa gestão. Então, isso também abre portas e fecha portas. Em muitos momentos, eu captei recurso. Eu fui professora na Federal Tocantins 9 anos e estou aqui há 8 anos. Então, em muitos momentos, eu captei recursos muito significativos, né, nessa trajetória, porque o tema era um tema que estava na bola da vez. Então, em determinados contextos históricos e políticos, o tema passa a ser visto de uma forma não tão positiva, né? É o que a gente chama, por exemplo, de uma agenda antidireitos, né? Que se estabeleceu por conta de um determinado espectro da política, né?
E aí isso coloca um entrave. Em relação a ser uma mulher pesquisadora, né, são muitas dimensões também, né? Então, assim, muitas vezes as mulheres pesquisadoras têm que lidar com a tripla jornada, né? Particularmente no meu caso, não é o caso, né? Eu não tenho filhos, né? Mas o efeito de uma maternidade na carreira docente, né, está amplamente discutido em diversas pesquisas, né? Então, você, às vezes, precisa sair de cena da coordenação de projeto, da captação de recursos, porque você tem um bebê, né? Sim. Então, tem muitas questões também na interface com o gênero. Obrigada, professora. E você, Raya? Eu me lembrei, né, agora de um trecho de uma entrevista do professor Milton Santos, quando perguntaram para ele sobre como é que era ser negro e intelectual no Brasil. E aí ele responde alguma coisa mais ou menos assim: no Brasil é difícil ser negro e é difícil ser intelectual. E aí, depois disso, ele vai continuar. E aí, quando a gente pensa em mulheres na ciência, eu me aproximo um pouco do raciocínio do professor Milton Santos, porque no Brasil é difícil ser mulher e no Brasil é difícil ser cientista. A interseção disso, ela vai passar por uma série de obstáculos que não são os obstáculos de burocracia, que esses são democráticos. Porque os obstáculos burocráticos, eu acho a burocracia boa, não é nem a questão, eu acho a burocracia necessária dentro da democracia. Mas nem essa questão. É os espaços, né? Ou os filtros, os obstáculos pelos quais nós, mulheres, temos que passar, eles são estruturantes da sociedade. Então, eles vão se reproduzir ali dentro da universidade. Concordo, assim, a minha experiência é convergente com a da Bruna, no sentido de que os temas de pesquisa, eles também são um dificultador ali na hora de você fazer a mediação de financiamento de projeto. A gente trabalha, o NEASH trabalha com saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, você já vai pensar. E a gente tem compromisso com o território. Então, quando você vai pensar saúde do trabalhador e da trabalhadora no território do Mato Grosso, que é um estado que tem a maior parte, né, de seus municípios na área rural, aí você vai pensar o espaço rural e a saúde do trabalhador no espaço rural. Aí, necessariamente, você vai ter que entender de modelo de desenvolvimento capitalista, aí você vai ter que entender como é que a produção é muito dependente de agrotóxico, impacta na saúde da trabalhadora e do trabalhador. E esse é um tema que, assim, no mínimo, polêmico. É um tema que aquece. Muito polêmico. Dilemático. Ambas falando de direitos, né? Então, converge realmente, né? Porque você está falando de saúde do trabalhador, uma questão de direitos, a questão da mulher, uma questão de direitos que muitas vezes o poder público ou quem tem o poder, né, de financiar não tem o interesse, né, de estar financiando. Vocês têm cargos de coordenadora de um núcleo, diretora do Instituto de Saúde Coletiva, apesar a gente estava conversando até antes aqui que a maior parte, e isso é uma questão social do Brasil, né? Somos maioria. Dentro da Universidade Federal de Mato Grosso não é diferente. Dentro dos departamentos de ambas também não é diferente. Existe alguma resistência ainda? Porque quando se fala de machismo, a gente não fala só dos homens, né? Então, existem algumas, infelizmente, porque isso é uma questão social, uma questão de estrutura. Existe alguma dificuldade, você, no caso, Raya, no cargo de diretora, por ser mulher, você enfrenta alguma dificuldade? Parece bobagem, mas a gente... Alguns detalhes, né? Talvez você queira falar. Não, né? Para mim é tranquilo, mas sim, tem algum tipo de dificuldade. E você, no caso de coordenadora, vocês enfrentaram ou enfrentam algum tipo de dificuldade por serem mulheres atuantes, né, cientistas, alguma coisa nesse sentido? Apesar dos institutos, faculdades, terem a maior parte mulheres? Eu transito em espaços relativamente protegidos nesse sentido, né? Estou numa universidade que a nossa reitora é uma mulher nesse momento. O Instituto de Saúde Coletiva é um instituto majoritariamente ocupado por mulheres. Então, eu percebo mais o contraste quando eu saio do instituto, porque o dia a dia no instituto, a tomada de decisão, a ocupação dos cargos, ela é feita prioritariamente pelas mulheres há muito tempo, há mais de 30 anos. Então, já tem uma cultura lá já mais estabelecida de um trânsito de mulheres sem muita questão. Ocorre que
tal qual a Bruna, a minha experiência é de não ter filho. Então, mas é escandalosa, né? Na verdade, a diferença entre as mulheres que têm filho ou não têm filho. Porque, por exemplo, hoje, quando uma mulher tem filho, a gente progride na carreira a cada 24 meses. Para progredir na carreira, a gente precisa fazer uma pontuação específica dentro da universidade. Quando uma mulher tem filho, aí ela vai ter ali, 6 meses de licença maternidade. Nesses 6 meses, ela não pontua. A gente não tem um diferencial, né, assim, que considere que uma mulher vai gestar, vai parir, vai depois ter sua licença maternidade. Então, eu convivo com mulheres que têm isso como preocupação. Convivo com grandes pesquisadoras que têm nisso uma preocupação do cotidiano, porque elas vão pedir o afastamento para cuidar dos bebês e elas ficam com essa situação. Esse dilema, né? A carreira fica... Não pontua. Aí eu não sei exatamente como é que isso daí se equaliza, mas eu sei que isso não pontua ali, né? Então, eu não enfrento no cotidiano grandes resistências nesse circuito fechado. Fora, já. Aí é outra coisa, porque, por exemplo, fora, quando a CAPES muda, na geração anterior aí, a CAPES mudou a forma, por exemplo, de fazer captação de recurso. A CAPES captava recurso por projeto que a gente enviava. A gente enviava um recurso e ela ia fazer, aceitar ou não. Depois ela passa a fazer por edital. Quando ela passa a fazer por edital, e para abranger daí o cenário nacional, os editais, eles não necessariamente contemplam a nossa necessidade específica do nosso território. Aí a gente tem que sair para captação de recursos, por exemplo, no nosso caso, com o Ministério Público do Trabalho. Nessa hora, o fato de eu estar, 15 anos no núcleo, o fato de eu ser uma das coordenadoras do núcleo também, não posso dizer assim, é porque eu sou mulher. Não posso afirmar, mas é fato que quem consegue efetivar a captação de recursos, a hora que você precisa estabelecer vínculo com um parceiro, que não é via edital, que você precisa fazer uma aproximação com um tema, aí é um outro professor que é um expoente, né, no cenário do debate nacional, mas que também é um professor que é um homem. Então, mas não diria assim, é por isso. Provavelmente seja também pela carreira dele, que é muito anterior à minha, e pelo debate dele, que é muito anterior ao meu. Mas é fato que na hora de estabelecer os vínculos, aí não sou eu, não é a professora Márcia Montanari, por exemplo, que é outra professora do núcleo, é um professor. Você, Bruno? Eu também estou numa área onde tem uma prevalência de mulheres, né? Um departamento que, enfim, de 22 pessoas, 18 são mulheres, né? O próprio Instituto de Ciências Humanas e Sociais também tem uma prevalência, né, de mulheres. Então, o que a gente observa, né, é muito em razão de ser uma pesquisadora do tema, porque é muito nuançado, né? Então, assim, quais são as situações que, eventualmente, a gente passa em reuniões, né? Então, você imagina que numa reunião onde você tem 18 mulheres e 4 homens... suponhamos que uma mulher defenda com muita assertividade, né, uma posição. Então, uma mulher vai fazer sua defesa de posição e é comum que, muitas vezes, aquela colega precisa insistir muito nessa posição para ser escutada, para ser referendada pelo coletivo. Quando essa mesma posição é defendida por um colega homem, é muito mais simples o convencimento do coletivo. Então, isso é muito nuançado, né? Então, só percebe quem, de fato, está atento às questões do sexismo, né? E isso, para mim, é algo muito evidente, mesmo em espaços em que se tem uma prevalência de mulheres, né? Até porque as relações de gênero, elas não são essencializadas, né? O fato de eu ter sido nomeada ao nascer como mulher em razão de ter uma vulva, né, não define se eu sou progressista ou se eu sou conservadora, não define se eu tenho uma posição ética ou não, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Ética se constrói para além de uma série de questões, né? Agora, também é fundamental entender que as construções de gênero nos colocam em posições mais familiares para
para uma postura quando você é mulher e para outra quando você é homem, né? Por que que a maior parte de nós está em profissões que são de cuidado, né? Então, assim, enfermagem, nutrição, serviço social, né? São profissões do cuidado. E por que será que, eventualmente, entre um médico e essas profissionais da saúde, a remuneração do médico é maior porque ele tem uma prevalência de homens ao longo da história? Claro que isso está mudando no jogo, né? Sim. Mas isso se conecta, né, com uma desvalorização do trabalho, né, do cuidado, que é considerado um trabalho da mulher, né? Esses trabalhos sociais que vocês trabalham com projetos sociais, atendimento muitas vezes, né, coleta de dados, conexões com a sociedade de uma forma geral, que faz parte isso da extensão, da pesquisa dentro da universidade, não só com a comunidade acadêmica, né, mas fora. Quando essas lideranças são mulheres, vocês acham que a receptividade é melhor? Ou você acha que se fosse liderança eu acho que em cada tema, né, como você mesma disse, dependendo da área em que for, cuidados, aí geralmente as pessoas têm uma aceitação maior quando são lideranças femininas, mesmo que seja de uma universidade, um espaço democrático e tal. Mas quando é uma liderança masculina, a sociedade, de uma forma geral, ela recebe melhor? Você, por exemplo, tem projetos Copan, teve vários projetos do Ministério do Trabalho, onde você tem que ir muitas vezes, né, em comunidades, fazer pesquisa, coletar dados. Você acha que a liderança sendo feminina existe aí já fora da comunidade acadêmica? Aqui eu estou à vontade, porque eu estou dentro dos meus pares, dentro, né, do serviço social, dentro disso. Mas quando você precisa ir fora, a gente sabe que os professores têm muitas demandas que vocês precisam estar levando o nome da universidade, levando o trabalho que vocês fazem, ou buscando, muitas vezes, informações. Por ser mulher, é normal? Ou o tratamento é igual? Ou vocês acham ainda que existem algumas barreiras ainda para serem, no caso, aí, vencidas? Então, te ouvindo, Janaína, eu lembrei de uma história que é por dentro da universidade, mas é num cenário externo à universidade, que para mim foi muito impactante. Muito impactante. Uma professora do nosso instituto que ela passou muito mal, teve um problema cardíaco. Nós estamos falando de 2012, 2011. Não acho que isso tenha mudado tanto. De toda forma, ela teve um problema cardíaco e ela me convidou para continuar um projeto que ela tinha. O projeto que ela tinha era um projeto que ela coordenava há uns 6, 7 anos. Projeto grande, com muito estudante da pós-graduação, com muito estudante da graduação. Ela me convidou para... Ela estava trabalhando com 6 ou 7 povos originários distintos do Mato Grosso. E ela estava trabalhando para... Eles estavam muito tempo fazendo a pesquisa para entender como é que fazia a referência e a contrarreferência do Sistema Único de Saúde dentro de território indígena. Se isso funcionava, se não funcionava. Aí ela me falou assim... Olha, Raia, eu preciso só que você acompanhe a equipe, porque a equipe está trabalhando sozinha. A equipe já sabe. Só que tem que ter uma professora da universidade. Não vou colocar só os estudantes para dar devolutiva. Preciso que uma professora acompanhe. Aí eu falei, não, tudo bem, vou para lá. A gente chegou, era uma assembleia, né, de alguns povos do Mato Grosso. E 2 ou 3 dias depois, não sei, mas quando chegou o nosso momento de apresentar... estávamos em, não sei exatamente, mas aproximadamente 6 mulheres. Entre eu como docente, pesquisadoras da pós-graduação e pesquisadoras da iniciação científica. Elas fizeram a projeção e elas apresentaram ali, né, todo o resultado e tal, estavam conversando. E, assim, de uma forma, para mim, muito chocante, muito inesperada e bastante decepcionante, um indígena, um homem indígena, ele pediu a palavra e falou assim, olha, isso daí, tudo, e aí ele estava se referindo a mais de 5 anos de pesquisa, não dá para confiar porque quem está falando são mulheres. Isso, para mim, foi muito forte, né? Isso, para mim, é muito impactante e também elucidativo de como é que a gente transita, como é que a universidade transita. Pessoalmente, eu consegui ver melhor todas essas nuances que Bruna fala, né?
que você também fala, que a gente conversa sobre como é que a gente é infantilizada, e a gente sempre precisa de um homem que é o adulto na relação, que é quem vai ter o direito de dizer, ou de ser ouvido, na verdade, eu senti mais fortemente na minha experiência no sindicato. Eu sou sindicalizada, eu fiz parte da direção, né, da regional do Sindicato Nacional nosso, que é o Andes. E, assim, é muito interessante, porque desde quando eu estava na graduação, e aí eu vou falar dos anos 90, que é quando eu fiz a graduação, que eu vi que os professores universitários tinham um sindicato, eu imaginava um negócio assim, sei lá, mas não era o que eu vivi. Eu imaginava que, assim, as pessoas que estudam, que vão fazer mestrado, que vão fazer doutorado, elas se organizam politicamente. Então, no mínimo, aquele machismo mais rasteiro já está superado. E longe disso. Longe disso, assim, né? Não é o caso, nem o momento. Decepcionante, mas, assim, né? Nossa, uma série exaustiva de experiências de infantilização e desvalorização da fala das mulheres dentro do sindicato, em todos os estados, em todas as instâncias. Eu tenho uma história que eu acho que é bem evidenciadora, assim, das desigualdades, né, e das assimetrias em relação a gênero. Eu fui ministrar algumas aulas de um projeto de extensão com profissionais da segurança pública, né? Isso aí envolvia as polícias, das mais diversas polícias, corpo de bombeiro, enfim. Era um coletivo grande. E era um curso exatamente sobre o enfrentamento ao sexismo e à LGBTI-fobia no espaço da segurança pública, de atuação da segurança pública, né? Então, a gente tinha um conteúdo que fazia parte de uma matriz educativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, a antiga Senasp. E eu fui ministrar o curso, né, e a presença majoritária, né, era de homens, né, tinha poucas mulheres, mas tinha também. E eu fui dar o curso e, enfim, um tema que eu trabalho há muitos anos, né, e muito tranquila, estou ministrando minha aula. Né, professora? E uma das pessoas, né, dos profissionais de segurança pública, se sentiu ofendido, né, com uma crítica, né, que eu levei a partir de um vídeo, de um texto que exibia, né, a fala de lideranças, né, dos movimentos sociais. E além dele se sentir profundamente incomodado, que aí até aí se sentir incomodado não é um problema, tá dentro do campo democrático, né? Ele levanta e vem pra cima de mim pra me bater. É absurdo. Em sala, né? E eu tava na academia de polícia. Eu estava ministrando o curso na academia de polícia. Então, eu me mantive na mesma posição, olhei pra ele e falei, bem, ele vai tentar, se ele me bater, no mínimo ele sai daqui preso, né? E aí os colegas, né, levantaram e sentaram ele, né? E dali eu saí para a direção dessa academia, né, e fiz a denúncia, né? Então, depois disso, o diretor dessa academia entra, né, e enfim, provavelmente deu um esporro ali e o cara foi retirado do curso, né? Ele estava ali descontente, ele foi obrigado a estar ali, né? Ele vinha do interior, então ele desde o início do curso ele estava profundamente descontente e ele decidiu que ele ia me atacar, né? Então veja, você sai da sua casa, né, com um compromisso educativo, social, né? Leva o nome da universidade, um lugar de produção de ciência, né? E você corre o risco de ser violentada, para além das violências simbólicas, né, que a gente está aqui destacando também em muitos momentos, mas de ser agredida, né? Porque você trabalha um tema que né, super polêmico, né? Com um segmento, né, de profissionais que também tem uma certa, historicamente, né, uma dificuldade de lidar com o debate, né, em razão de uma formação talvez mais autoritária, né? E isso para mim é muito marcante. Então essa é uma história que eu sempre lembro, né, sobre os riscos de ser uma professora extensionista mulher em contextos interioranos. Mais do que isso, partir da violência daquele que deveria dar o exemplo de nos proteger, né? Porque são pessoas da área de segurança.
Nossa, gravíssimo. Muito grave. Claro que isso também tem camadas com o fato de não só ser mulher, mas ser uma pesquisadora abertamente lésbica, Sim. né? Então tem também uma camada de Preconceito, lesbofobia, né? né? E trabalho com muita tranquilidade os temas da sexualidade, né? E trabalhar com sexualidade é trabalhar com autoconhecimento, né? É provocar e promover autoconhecimento, né? E isso toca em muitas questões, né? Da formação subjetiva, né? De cada pessoa e muitas vezes, As reações... né? Essa formação belicosa de masculinidade que a gente tem, né? Então, em oposição com a formação que a gente oferece para as mulheres, né? A formação humana mesmo. Coloca a gente em risco. Com certeza. Mas isso é terrível. Eu fiquei aqui pensando na situação, né? Mas voltando, a gente... isso é uma coisa que não tem muito tempo, né, professora? Tem muito tempo? Há menos de 10 anos. E hoje o cenário, você acha que mudou? Ou piorou? Eu acho que a gente teve um agravamento. Afinal de contas, nós tivemos uma liderança presidencial que falou a torto e com todo direito... Queria te provocar sobre isso. Que esses temas eram temas menos importantes e de que essas vidas eram menos importantes também. Então, se em certa medida ali naquela sala algumas pessoas se levantaram para segurar esse profissional, talvez hoje ele me batesse, porque ninguém ia levantar para segurar, né? Então, a gente tem uma diferença, né, muito grande na medida que você tem um chefe de Estado que vai a público dizer que essas vidas importam menos. Com certeza. E também vindo dos povos originários, indígenas, a gente sabe também que tem uma questão toda ali cultural, mas também é difícil você estar trabalhando há 5, 7 anos, ajudando, e você acha que as pessoas já começaram a entender, absorver. E 5 anos de trabalho, para uma pessoa levantar também dizer que o problema é porque a liderança era feminina. Então, eu acho que ambos os casos são terríveis, né? Mas aí eu volto a falar sobre essa questão, né, do tempo, né, de cada um aconteceu, para os dias de hoje. A gente sempre pensa que a gente vai evoluir e que as coisas vão melhorar. Hoje, eu percebo isso, eu gostaria de ouvi-las, com esse advento, né, que já tem bons anos para cá, das redes sociais, as pessoas, e também por conta dessa gestão pública que foi, né, direcionada para isso, eu entendo, concordo com você, Bruna. As pessoas hoje em dia, elas não têm... Antes eu sentia que as pessoas tinham eles temiam, assim, um certo pudor em falar que não gostavam, que não concordam. Hoje as pessoas vão para a rede social, criticam, são maldosas e falam abertamente, né, de coisas contra mulheres, contra homossexuais. E aí vai, né, aprofunda em várias outras camadas da sociedade e sem medo algum. O que vocês acham que se deu isso? É muito por conta a rede social hoje está muito acessível, as pessoas estão vivendo naquele mundo. E por que elas ninguém mais... A gente sabe que algumas coisas que vocês vão falar ali, que a gente fala, isso pode ser, sim, responder algum processo, mas ninguém se preocupa mais com isso. No que se dá essa falta de pudor das pessoas, na realidade, falarem o que pensam, né? Porque, na realidade, quando elas vão lá, criticam, mas eu não sou preconceito. É um preconceito que está ali, sim, e que ela está falando exatamente o que ela pensa. O que se dá essa falta de pudor das pessoas? Não que eu ache que... acho que ela sempre pensou assim, mas antes ela não falava. Agora ela fala abertamente. É uma disseminação do ódio público, né? Eu entendo, como alguém que estuda violência algorítmica, eu entendo que tem algo que precede, que é a regulação das plataformas, a regulação das mídias sociais, dessas redes sociais. As grandes corporações de tecnologia, né, que a gente chama de Big Techs, elas lucram com essa disseminação do ódio, né? Então, é mais interessante para essas corporações retirar um conteúdo de um criador, né, de um influencer que está trazendo um conteúdo educativo sobre diversidade, do que punir alguém que está disseminando o discurso de ódio. Porque lucra menos, né? Lucra-se muito mais, as plataformas lucram muito mais com a relação do hate, né? Que a gente chama do hate. Né? Então, a arquitetura dessas plataformas, né, a arquitetura algorítmica, ela é produzida, pensada, né, para exatamente trabalhar dessa forma.
né? Porque a ideia é que você não saia da tela, que você Sim. fique profundamente dependente. Porque a cada clique seu, a cada rolagem de conteúdo, essas plataformas estão lucrando. Você está trabalhando para elas, inclusive, né? Sem receber nada em troca. Sim. Né? Então, quanto mais os países estiverem distantes de fazer sua regulação dessas redes sociais, regulação das plataformas, né, mais suscetível à violência algorítmica está aquele país, né? Então, por isso que hoje é tão urgente falar em soberania digital. Tem gente que gosta de falar assim, olha, para ter saúde mental eu nem tenho rede social. Só que é também uma forma de você não enxergar o problema que tá ali. E muitas vezes dentro da sua própria casa, né? Para quem tem filho, irmão, adolescente, você percebe que hoje as pessoas não conversam mais, né? Elas estão ali e muitas vezes se deprimem com as coisas que vêm, que sofrem muitas vezes caladas, e aí vai para uma questão, né, de educação, né, de limites, e também, claro, a questão das redes sociais terem esse, como você mesma falou, de ter esse controle, né, essa gestão mais ativa. Aí eu queria ouvir sua opinião também, Raia. Olha, é opinião mesmo, viu? Porque ouvindo o Bruno aqui e pensando o meu uso pessoal. Refletindo. O meu uso pessoal das redes sociais, assim, tem tempos diferentes, né? Uma mídia online, ela é muito rápida, Você fica ali, acessa muitas informações, fragmentos de informações muito rápido, e o processo de educação é muito lento, né? Muito lento. Então, concordo totalmente com Bruna, né? O primeiro ponto é a regulação da mídia, a soberania digital. A exemplo de como fez a China, a exemplo de como fez o Irã agora, para conseguir se defender dos ataques aéreos dos Estados Unidos. Então, em tempos mais pacíficos ou em tempos de ter que se defender de invasões estadunidenses, a soberania digital ela é necessária. E no cotidiano, como é que a gente debate? Aí, veja, a gente vai debater assim, ó, a gente vem num podcast, outras pessoas vão ver, aí ela vai pensar alguma coisa que vai fazê-la ponderar. E esse processo de educação ele é contínuo e lento, né, que gera autonomia intelectual. E a mídia é muito rápida. E é tão rápida que eu acho que pega a gente que está, assim, entre aspas, mas poderíamos, de repente, ter alguns anticorpos, como, por exemplo, a vídeo de IA. E eu mesma, uma vez, vi um vídeo de IA e alguém me falou assim, não, mas isso aí é IA, porque essa voz, ela não está respirando, ela não está cometendo erros de idioma. Ela está falando tudo corretamente e não tem essas nuances que tem, que vai para lá, que vai para cá, que erra, que repete uma palavra. Para mim, que era só uma boa locução. Eu falei, não, isso daí é IA. Então, veja, né? E eu não sei como é que a gente equaliza isso no nível dos espaços de educação. A gente equaliza sentando, conversando, pensando, lendo, escrevendo e sendo atropelado por uma avalanche de disputa política, de disputa capitalista. E sem a regulação não tem nem por onde a gente começar a chegar no cenário enquanto educadoras para falar assim, bom, então, nesse cenário de regulação, então vamos ponderar isso e aquilo. Mas vocês, dentro das redes sociais, enquanto professoras, mulheres, já sofreram algum tipo de, não ataque, mas assim, críticas, né? Dentro de rede social, por publicar alguma coisa. Às vezes, uma pessoa até próxima, né? Você publica lá, a pessoa fala assim, não concordo. E, que é claro, todo mundo tem direito de não concordar, mas às vezes vem algum comentário ruim quando a pessoa publica, ela coloca alguma opinião, né? Geralmente tem as pessoas que vêm e disseminam o ódio mesmo, né? E aí, existem as ferramentas, você consegue bloquear e tal. Mas tem pessoas que ficam abaladas. Eu já vi várias pessoas que falam, não, eu vou excluir minha rede porque eu não coloco minha opinião lá. Às vezes uma coisa séria, importante, sabe? E as pessoas vão lá e sem temor nenhum e fazem comentários maldosos que as pessoas se sentem mal e às vezes não querem nem mais. Outras persistem, né? Vocês já passaram por alguma coisa desse tipo? Já. Como eu produzo conteúdo, eventualmente, é muito comum, né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, o prefeito de Cuiabá retirou uma
profissional, pesquisadora, né, de uma conferência de saúde, né, Ouvimos convidou a se falar. retirar. E eu fiz um vídeo, né, convocando a militância, né, a se atentar a esse caso local, né, Sim. para que a gente pudesse dar visibilidade nacional ao caso, né? Acho que essa é uma das coisas assim, importantes. E o vídeo viralizou, porque Teve alcance, ele foi né? feito em collab com perfis maiores, né? E aí eu recebi muitos, assim, foi muito atacada pela base do prefeito de Cuiabá, né? Assim, então isso é comum, mas assim, é um tipo de ação que você sabe que você vai botar a mão no vespeiro, né? Tem outros ataques que você espera menos, né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás foi Dia Internacional do Beijo, né? E eu postei várias fotos minhas beijando a minha companheira, né? Aí as pessoas botam muito coração, tem bastante visualizações, né? Mais de 10 mil visualizações para uma foto, né? Para uma pessoa que tem 7 mil seguidores, é bem significativo. E geralmente muito, muito querido, muito carinhoso a troca. Mas começou, quando foi subindo, né, e ganhando mais público, começaram alguns ataques, né, de perfis que a gente não sabe de quem é, mas são fotos de mulheres, né, com, ai, que nojo, eca, né, e aí eu vou lá, respondo, né, mas em alguma medida, alguns desses perfis são perfis falsos, né, são perfis que já são robôs, né, para fazer esse tipo de ataque. Em outras situações, são perfis de pessoas mesmo, né, então... eu sou de uma geração que viu essas plataformas ganharem sentido. Eu pego a transição, né? Porque eu sou Todas nós, né? Sou de 85, então eu peguei a televisão, mas também peguei as plataformas. Então, assim, vamos dizer que eu já tô calejada com esse tipo de situação, né? Mas muitas vezes as pessoas não dão conta do nível de ataque que recebem. Quanto mais visibilidade você ganha nas redes, mais... maior a possibilidade de você ser atacado, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Mas, de certa forma, assim, para minha militância, eu não abro mão, vou continuar fazendo, polemizando, discutindo e produzindo conteúdo, né? Então, é difícil? É difícil, né? Mas... é uma posição que a gente precisa marcar. Eu acho que as gerações que já nascem com a tela, né? Isso. Elas têm uma série de outras questões que não é só isso que vão dar algum nível de fragilidade. Uma delas é o fato de a gente ter uma desproteção social que a nossa geração talvez não tenha. Então, para nós chegarmos num cargo público, foi possível em razão da mobilidade social por conta da educação, né? Sim. Da educação superior. Essa geração, mesmo com mestrado e doutorado, encontra uma dificuldade enorme de se colocar nos concursos públicos e entrar numa carreira efetiva, né? Porque a gente tem um avanço do neoliberalismo, né? Que a gente chama de ultraneoliberalismo, e isso vai impactar na vida das pessoas, da saúde mental, enfim, a economia e tudo mais, né? Então, às vezes isso pode colocar um nível de fragilidade, né, nessas gerações que estão sofrendo com os rebatimentos desse recrudescimento do conservadorismo, né? Que é do neoconservadorismo, do neoliberalismo, enfim. Então, acho que também não dá para a gente ter uma visão, assim, genérica da geração como um todo, porque também vai depender se é homem, se é mulher, se é classe média, o que acessou, o que não acessou, se vem das camadas populares, né? Se é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans, né? Também, pra gente também não pensar que definitivamente essa geração não dá conta. Sim. Mas ela encontra muito mais obstáculos, com certeza, para lidar com algumas situações como essas que a gente está expondo, né? Sim. É um objeto de pesquisa interessante, né, professora? E você, Raia? Tem alguma dificuldade na rede social? Então, veja, agora que liguei aqui o nome da pessoa, lembrando que Bruna que fez o vídeo quando a professora que abriria a Conferência Municipal de Saúde foi impedida. Então, foi expulsa, né? E o que... Eu não uso rede social. Minha rede social é um tédio. Deve ter meia dúzia de pessoas lá. A minha postura lá, eu faço curadoria... Eu vejo seus stories, Raia. Então, eu faço curadoria de reportagens. Muito interessantes. Mas eu não... Mas você é uma formadora de opinião, né? Um professor então... mas eu não me pronuncio nas redes. Justamente por ter... não chega a ser medo, mas assim, ter consciência que ali vai um tempo de vida. Vai um tempo de vida e aprender a lidar com isso, porque...
a diferença de opinião e até o bate-boca, eu nasci na periferia de uma cidade pequena. O bate-boca, assim, é minha casa. Mas não é isso. Nós estamos falando de desresponsabilização, de ataques de ódio. Aí eu precisaria de um tempo. Acredito que eu ia precisar de um tempo para entender isso, digerir isso dentro de mim. Nunca fui para a rede social, justamente por ver, né, as outras pessoas que se expõem, como é que elas têm que passar por isso até aprender a reagir e tal. Então, na mesma situação, né, a gente viu o que aconteceu com a professora, aí eu faço uma ação silenciosa, que a gente organiza no Instituto de Saúde Coletiva, em 2 dias, rapidão ali, para a professora poder fazer a fala dela. Uma aula pública, né? Uma aula pública. Mas veja, seguramente nem apareceu na minha rede social. E eu estou dizendo isso para reconhecer que é um espaço muito árido, é um espaço que requer que você tenha uma intenção de lidar com aquilo ali nesse momento de sua vida. Eu não tenho, também nem falo coisas pessoais, assim, enfim, por reconhecer que tá tenso. A gente está desprotegida, né? Na verdade, a gente está desprotegida, sim, porque até você conseguir montar um processo, é mais tempo de vida, já tem ensino, pesquisa e extensão, montar um processo, e amparado no quê? Se isso daí não está... se não tem regulação. Não tem regulação. Então, o fato de eu não estar presente, na verdade, para mim é um exemplo de quão árido mesmo é aquele espaço ali. Não estar presente falando, né? Mas estou sempre consumindo, trabalhando para... E dialogando em sala de aula, né? Com aquilo que aparece na sua timeline, né? Sim. Então, acaba que é um outro lugar, mas é um lugar que também tem essa conexão, né? Sim, é verdade. O uso lá tem várias páginas que sigo ali justamente para me ajudar a formar opinião. Só não me pronuncio ali. É uma ferramenta importante, né? Mas também, assim, nem todas as pessoas precisam ter um perfil de mídia ativista. Sim. Né? Ela pode ser um perfil consumista. Exato. Ela pode ser um perfil educador, né? Que vai levar para... Essa formação de opinião vai levar para uma sala de aula, né? Então, o fato é que hoje a gente dificilmente consegue circular nesse mundo sem ser atravessado por essas redes, por essas plataformas, né? E o importante é, de alguma forma, estar debatendo, né, isso. Sim, levando isso, né? Vocês são, né, são formadores de opinião. Então, de uma forma ou de outra, por mais que não seja, no caso, a professora muito mais atuante, e você não tão atuante, porém, também está formando opinião na sala de aula, trazendo exemplos do que consumir, do que não. Olha, tal rede social, tal... No caso, a gente chama hoje de influencer, né? É interessante o que ela fala, vocês podem estar ouvindo, né? Se vocês acham interessante absorver. Então, trazendo exemplos para a sala de aula. Como é que vocês estão lidando, pegando um gancho nessa questão, hoje em dia, com a questão da IA? Na hora que vocês vão administrar as disciplinas, do que os professores... Porque hoje todo mundo está usando, né? Isso é fato. Vocês estão tendo... Porque, igual você falou assim, eu consigo diferenciar, né? Alguém me ajudou, que eu não tinha nem percebido. A questão das fake news, muitas vezes você nem percebe que é IA, mas, enfim. E na hora que vai receber as produções, os trabalhos, está tendo algum tipo de... Olha, vocês estão fazendo? Está tendo um trabalho dentro disso? A lentidão para perceber a falta de costume para perceber em imagem, na minha experiência, ela não se traduz no texto. Porque no texto eu pego muito rápido, porque daí eu estou em casa. Sim. Aí eu estou em casa. Aí lê o que o estudante está escrevendo, aí eu conheço o referencial teórico onde a gente transita. Então, assim, eu reconheço logo um vocabulário genérico e sem nenhuma tração. Então, eu reconheço logo. O fato de ter saído uma portaria recente, eu acho que não faz 30 dias aí, regulando o uso de inteligência artificial na produção acadêmica, nossa, ajudou demais. Porque agora, por exemplo, no começo do semestre, eu já abri o semestre discutindo a portaria e falar assim, agora a universidade tem uma resolução aqui que ajuda a gente a pensar isso. Então, não é nem não fazer o uso, mas é fazer um uso
regulado. Você tem, por exemplo, que citar. Descrever, na verdade, todo o uso que você fez, qual foi a inteligência artificial, qual foi o prompt que você usou. Só que agora a gente tem, né, uma agência de fomento na pesquisa ajudando a gente ali na sala de aula. De uma forma geral, eu costumo, ali no trabalho de orientação, que é onde a gente está mais em contato com o texto, a produção dos estudantes, no trabalho de orientação eu já vou falando bem francamente, assim, olha, não coloque um robô para escrever, porque eu ainda não coloco um robô para ler. Então, escreva. E aí a gente vai fazendo a mediação ali de um recurso da inteligência artificial como um suporte na formação acadêmica, mas em nenhum momento podendo nos substituir. Em nenhum momento podendo nos substituir. E aí, assim, da pouca experiência que eu tenho com inteligência artificial, já poderia conversar com vocês para ouvi-las também sobre todos os limites da inteligência artificial. Mas eu percebo, né, limites muito nítidos. Então, enfim, tá indo mais por esse... No texto, aí já... Você já consegue... daí já me garanto. Eu acho que esse tema é um tema inevitável, né? Como... Eu entendo que a gente não pode escapar da discussão da tecnologia e a gente precisa trabalhar a partir de uma perspectiva de um uso ético dessa tecnologia e criarmos barreira, né? E dizer assim, não, é proibido usar a tecnologia. Eles vão usar. Só vai impedir o diálogo. Eu acho que a gente precisa atravessar, né, o medo do uso dessa tecnologia e pensar... Por exemplo, que hoje nós temos uma série de aplicativos, chatbots, programas de inteligência artificial que são voltados para a produção acadêmica. Mas a gente só conhece aqueles que são da OpenAI, como o ChatGPT, o Gemini, que é do Google, né? Da Google. E a gente tem muitas outras possibilidades que você pode usar em sala de aula, porque são plataformas pensadas por universidades, são plataformas pensadas por pessoas que estão no campo do software livre, né? Então, por exemplo, você tem o Research Rabbit, que te ajuda a caçar, né, artigos similares àquele que você colocou lá na plataforma como uma referência. E aí ele te leva para 10, 15 outros artigos próximos, ou seja, te ajuda na prospecção de bibliografia. Você tem a possibilidade, né, no SciHub de baixar artigos, revistas e livros que são pagas e que em países periféricos como o nosso é muito difícil você conseguir o tempo todo pagar para baixar um artigo, né, especialmente em revistas internacionais, né, e tudo isso é fruto do uso da tecnologia, mas de um uso ético, né? Sim. Então a gente precisa conhecer mais essas tecnologias, né? Pensá-las a partir de um uso ético e responsável com os estudantes. E eu acho que a gente precisa fazer isso, não esperar fazer isso na pós-graduação. Nós precisamos começar a fazer isso também com os estudantes da graduação. Então, hoje ali no meu departamento, né, a gente vem conversando bastante sobre isso. Sobre como que a gente vai começar a pensar isso em sala, né? Esse uso mais assertivo e responsável. Porque muitas vezes as pessoas estão usando uma ferramenta com uma grande potência para discutir questões que são tão simples e até mesmo bobas, sendo que você tem ali uma ferramenta super potente para pensar questões mais interessantes, né? Sim. Então, a gente precisa discutir isso e conhecer essas outras plataformas, né? Então, por exemplo, a Manus, que é similar ao ChatGPT, né? Ela é hoje considerada uma boa ferramenta para também prospecção de bibliografia. Ela erra menos do que o ChatGPT, porque o ChatGPT te dá referências que não existem, né? Te leva a links que não existem, que não abrem, exatamente. Já o Manus, quando o Manus coloca as referências, a chance de erro dele é menor do que o ChatGPT. E aí tem se falado muito sobre o Claude, que também tem uma memória mais contínua do que essas outras ferramentas. E o tempo todo a gente está vendo nascer, né, uma competição ali entre as grandes corporações para conseguir uma ferramenta, né, menos enviesada, mais assertiva, enfim. Então,
eu acho que a gente pode aproveitar, né, essas ferramentas para pensar e construir uma forma ética, né, desse uso responsável e autônoma. E por isso que a gente precisa disseminar, né, esse processo de autonomia, de construção de autonomia, para que as pessoas não usem o ChatGPT como se ele fosse um psicólogo, né? Substituindo uma terapia, por exemplo, né? Que é o risco, né? E acontece, né, professor? Muito. Isso é terrível. Mas que bom que nós temos aqui 2 opiniões, mas que dentro da academia isso já está se organizando, né? Eu acho que é isso que é importante, se discutir, porque não tem como fugir, né? Para a gente encerrar nossa conversa aqui, vocês gostariam de colocar como nosso tema é a mulher, né, na ciência, alguma liderança feminina que vocês, né, coloquem como, sei lá, um exemplo para se seguir? Claro que vocês 2 são 2 lideranças, por isso a gente está conversando aqui e eu entendo isso, para mim é muito claro. Agradeço muito a presença de vocês, mas eu deixo nas considerações finais, se vocês querem colocar alguma liderança feminina que é um exemplo, né, de uso da tecnologia, de aplicação da ciência, como um exemplo que vocês gostariam de colocar. Agora eu vou aproveitar minha cola. Agora eu vou... Olha, eu estou no Instituto de Saúde Coletiva, né? E desde que eu estou no Instituto... mas, enfim, acredito que para a nossa geração toda aqui, né? A pandemia foi um momento muito grave, muito terrível mesmo, né? Em várias camadas. Então, vou destacar aqui uma mulher que é a Jaqueline Góes de Jesus, que é biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora brasileira. E ela foi a cientista que liderou o sequenciamento do coronavírus no Brasil, assim. Então, ela é uma mulher negra, inclusive, uma grande inspiração, não só para a gente que está na academia, mas para todas nós, brasileiras e brasileiros, né, de confiança de que a ciência ela depende de oportunidades democráticas, porque o pensamento ele avança quanto mais oportunidades democráticas você tem de pessoas exercitar. E está aqui, então, né, a minha homenagem aí, a lembrança à Jaqueline Góes de Jesus. São tantos nomes, né? Eu vou pensar aqui, tentar destacar alguns que são das ciências humanas e sociais, Sim. né? Porque muitas vezes nós que estamos nesse campo, a gente não é visto como cientista, né? Eu acho que a gente tem muita gente interessantíssima nesse campo, né? Para destacar, para pensar. A gente ouve sempre. Eu fiz ciências sociais na UFMT e a gente ouve isso sempre. Exatamente. Então, por exemplo, tem uma pesquisadora que tem um nome parecido com a Jaqueline Góes, mas é a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma pesquisadora trans, negra, né? Que trabalha com história da população trans, com saúde da população LGBTI+, que é uma companheira muito querida, bacana, que tem um trabalho pioneiro, né, aqui no Brasil, no campo transfeminista. Bem, no campo feminista a gente tem vários nomes, né? Miriam Grossi, né, que hoje já aposentada da Federal de Santa Catarina, a Nilma Lino, né, que é um nome do campo do debate da igualdade racial. Eu gosto também de pensar aí algumas colaborações com as latino-americanas e caribenhas, né? Então, eu destacaria aí no debate da tecnologia a Sayak Valência, que é uma pesquisadora lésbica mexicana. E um grande nome que, embora seja americana, né, é um nome que tem uma referência mundial, que é a Judith Butler, né, que aqui no Brasil foi perseguida na sua última visita, né, no aeroporto, em frente ao Sesc, em São Paulo, onde ela ia dar uma palestra sobre criticando o sionismo, né, em razão de ser um nome muito importante no debate de gênero, né, na discussão sobre o gênero como performance, né? Então, ela foi muito atacada pelo campo conservador aqui nas suas últimas visitas. E é um nome que eu acho que também vale muito lembrar como uma cientista de referência, né? Ela é professora nos Estados Unidos, né? Em São Francisco. Então, acho que são nomes muito interessantes, né? De mulheres muito interessantes. Não daria conta de escolher só uma. Por isso que citei várias. Mas são importantes, com certeza. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso o nosso papo. Eu acho que isso aqui esse diálogo é muito importante, muito enriquecedor. Agradeço muito a presença de vocês duas. Quero dizer que
esse espaço de diálogo da Fundação está novo, está começando agora, a gente vai melhorar, vai trazer mais professores, mas a presença de vocês aqui foi muito importante, para mim, pessoalmente. E gostaria de agradecer as pessoas que estão nos ouvindo e que nos procurem nas redes sociais, @Fundação Unicelva, aparecer aqui, né, o acesso para nossas redes sociais. Nos procurem lá para mais conteúdos, os próximos episódios que a gente vai estar disponibilizando, né? E agradeço muito. Gostaria de falar que o Conexão Unicelva fica por aqui e lembrar que as transformações, elas não acontecem sozinhas, elas são construídas. Muito obrigada, até a próxima.